Olá, bom dia, sejam muito bem-vindos a esse nosso novo encontro. Estávamos já desde o ano passado sem conversar um pouquinho, mas são tantas boas experiências, tantas coisas boas, que é até difícil a gente conseguir selecionar as melhores experiências para poder compartilhar com vocês. Então, agora estamos de escritório novo, no outro momento eu vou mostrar para vocês, está muito mais gostoso e até mesmo trabalhar com todas essas técnicas tão interessantes. E hoje eu me dispus a compartilhar com vocês um pouco sobre terapia regressiva. Por quê? Porque eu tive muito recentemente, tenho um paciente que já faz um tratamento comigo e foi muito linda a história dele, foi realmente assim, muito emocionante a gente conseguir entrar nesse universo desse inconsciente, dessas memórias e conseguir trazer para a nossa realidade, para o nosso dia a dia, trazer a possibilidade desse desbloqueio, essa cura emocional que faz com que a pessoa seja mais livre no seu dia a dia. E quando a gente fala na cura emocional, fala nessas curas mesmo, as dificuldades que muitas vezes nós temos no nosso trabalho, de alavancar, de caminhar, as dificuldades que a gente tem na nossa vida emocional, na nossa vida familiar. Então a gente vai compartilhar um pouquinho, falando um pouco sobre terapia regressiva e esse case de sucesso. Gostaria de agradecer as pessoas que estão aí compartilhando, estão com a gente. Bom dia a todos, bom dia Cláudia, bom dia o pessoal que está aqui tendo esse carinho de estar prestigiando. E muitas vezes, gente, quando a gente fala o estar prestigiando, a gente ter a possibilidade de levar à luz a vida de muitas pessoas que às vezes acham que não tem solução ao problema delas. Então, você poder ser um canal também de ajudar as pessoas a encontrar esse caminho. Então, a terapia regressiva ela é muito antiga, ela é acordada pelo Conselho de Psicologia. E a terapia regressiva, nós temos até que desfazer alguns mitos, porque as pessoas às vezes acham que vai fazer uma regressão e que vai ficar presa lá atrás, que não vai ter mudanças, que ela tem medo que possa vir alguma memória, alguma coisa, que ela não saiba lidar com isso. Então, o que é muito importante? Entender que a terapia regressiva nada mais é do que a gente buscar memórias que nós vivenciamos, memórias do nosso dia a dia, mas que estão guardadinhas lá. E memórias que criaram situações traumáticas na nossa vida, que muitas vezes nós não sabemos como e porquê. Às vezes nós temos situações de irmãos gêmeos, são criados juntos, com o mesmo amor, com o mesmo carinho, e uma pessoa fica extremamente agressiva, revoltada durante a vida, e a outra pessoa acaba se tornando uma pessoa de sucesso, feliz, equilibrada. Então, como que acontece essa questão traumática na vida de cada um? Será que alguém é responsável? Ou será que a nossa alma já vem com uma missão de ter entendimento, de ter aprendizagens, até de ter humildade de buscar ajuda quando ela tem necessidade? A terapia regressiva é muito importante a gente esclarecer que muitas vezes essas memórias, esses insights que vêm, e nós trabalhamos mesmo com memórias, muitas vezes pode ser memórias de filmes que você assistiu, pode ser situações aí que a gente está vendo na nossa vida, de notícias na televisão. Pode ser também, isso acontece muito, sabe aquela coisa que reúne a família, que era muito gostoso antigamente, e os pais, os avós ficavam contando situações que aconteceram. O seu bisavô, ele fez isso, isso, isso. O seu tataravô teve uma doença muito séria, aí ele morreu de morte morrida porque não sabia o que era. Então, a sua tataravó ela era muito obesa, ela não conseguia nem andar direito. O seu tio, avô lá, teve uma situação numa guerra e não conseguiu mais andar, e os médicos foram ver, não conseguiam achar nenhum problema. Então, muitas vezes, é para a gente ver como os antepassados, como os nossos ancestrais, eles também têm uma grande influência na nossa vida. Nós somos a somatória deles, mas essa somatória, muitas vezes,
não é só a cor do cabelo, os olhos, né? Essa coisa toda que a gente tem, a cor da pele, mas é também essa estrutura emocional. Então, essa estrutura emocional nós também trazemos deles, mesmo e principalmente de uma forma inconsciente. Que bom, né? Porque senão a gente ficaria escolhendo aí um monte de só as coisas boas. Nós não estaríamos tendo também coisas para a nossa aprendizagem, porque a gente também tem que entender que se temos situações difíceis na nossa vida, é porque nós temos que passar por isso, mas de uma forma de gratidão. Agradecer a permissão de estar recebendo isso e essa purificação, essa dificuldade, e o que eu posso fazer, como que eu posso transformar isso na minha vida, e também ser um veículo de amor, de ajudar as pessoas a viver melhor com aquela situação. Então, nesse caso, eu vou compartilhar com vocês o case específico de um paciente meu. Ele é um paciente de São Paulo, com autorização dele, ele tem 23 anos, faz faculdade, é uma pessoa super alegre, extrovertida, é uma pessoa assim de bem com a vida. E ele veio buscar o processo terapêutico para entender algumas coisas, alguns insights, e assim, até para melhorar o relacionamento deles com os amigos, com as pessoas. Aí tô vendo o Júlio, tô vendo o Hernani assistindo. Obrigada, gente. Obrigada a todos aí que estão aí nos prestigiando. E, bom, então esse rapaz, ele veio não porque ele tivesse com grandes paranoias, com grandes problemas. Não, ele entende a psicoterapia como um processo mesmo de melhorar a sua performance emocional, que esse é o nosso grande desafio. Nós vamos à academia, treina muito, gente, esse ano eu estou fazendo academia, olha que muito legal, porque é provado que quando você faz exercícios físicos, você tem um ganho muito grande na prevenção de doenças, de Alzheimer, de Parkinson, de AVC, então assim, e também nas questões depressivas e transtornos de humor em geral. Então, o que é interessante, a gente voltando ao case? Ele veio com essa queixa porque ele viajou para a Europa ano passado com seus pais, e só o fato dele pensar de passar pelo transatlântico lá, aquilo lá já deu uma nóia na cabeça dele. Ele realmente, né, criou uma situação de muito medo, ele teve que tomar medicação para viajar, para poder apagar, literalmente. E então a ida e a volta da Europa para ele foi uma situação extremamente difícil, traumática. E ele trouxe também um outro elemento para mim, que ele tinha passado o final de semana na praia, que a mãe dele foi nadar, que a mãe dele nada muito bem, e que ele ficou no barzinho o tempo todo tomando cerveja. Gente, tomar cerveja é bom, mas curtir uma praia é melhor ainda. E aí ele ficou nessa situação com o pai, e o pai ia no mar, a mãe vinha e ele lá no barzinho. E eu falei, mas por que você não foi curtir isso, né? Ah, porque, doutora, eu não posso nem chegar perto do mar, eu não molho os pés. Eu nunca nadei, nunca entrei numa piscina. A minha mãe tentou fazer com que eu fizesse natação, só de eu ver a piscina, aquilo lá me dava um medo, então resolvi deletar isso da minha vida e passei a encarar isso como se fosse uma situação normal. Bom, e logicamente isso para mim me trouxe um alerta. Bom, já houve uma situação de viajar, isso é um impeditivo de você ser mais feliz, da sua liberdade, da sua vida. E mais a situação, imagina você estar numa praia e não curtir uma praia efetivamente. E então e ele tinha e na verdade, como que surgiu isso? Ele estava num relacionamento amoroso e ele estava com muita raiva da situação, de como que aquilo estava acontecendo na vida dele, desse relacionamento, da dita, né, namorada. Então eu pedi para ele, olha, então vamos sentar, né, aquela cadeira maravilhosa que espreguiça, que deita, e vamos então vamos viver essa situação de raiva, porque raiva é uma coisa que existe, e se ela existe, é um inimigo nosso, os nossos sentimentos negativos, vamos colocar isso para fora,
Porque se você guarda essa raiva, você está fazendo mal para quem? Para o outro ou para você? Para você, logicamente. O seu corpo fica doente, fica tenso. Então vamos lidar com essa raiva. E aí quando eu pedi para ele sentir essa raiva no corpo dele, aonde que doía, logicamente que doía muito no peito, doía muito na barriga, que são, né, é o fisiológico da gente agindo. E eu falei, então, deixa vir esse sentimento, deixa vir o tamanho dessa raiva e grita e solta essa raiva para fora, porque isso está fazendo mal para você. E deixa essa raiva te levar aonde mais que te perturba, aonde mais que essa raiva possa se misturar com outro sentimento. Qual outro sentimento que vem através da raiva? E aí foi muito bonito porque o sentimento que veio através dessa raiva foi do medo. Foi do medo, foi do pânico. Então ele começou realmente a chorar e a soltar todo o medo que ele estava tendo. E eu pedi para ele então me mostrar ou para ele me descrever que imagem que estava vindo desse medo, dessa raiva, desse medo, porque a raiva também nos impede de prosseguir na vida e esse medo mais ainda nos mobiliza. Porque o medo saudável, gente, é uma coisa boa. O medo de eu sair na rua e tomar cuidado com assalto, trancar meu carro, isso é um medo saudável e é de preservação da espécie. Mas o medo que te mobiliza e não deixa caminhar, não. Esse medo tem que ser cuidado. E aí esse medo dele foi remetendo a uma época de 1700 e pouco, e essa época de 1700 e pouco, ele conseguiu, na visão dele, né, de novo, na memória dele, que pode ser uma memória dele, ou dos seus antepassados, ou de histórias, ou de filmes, mas o que me interessa é a verdade dele. E nessa verdade dele, ele foi em Amsterdã em 1700 e pouco, quando estavam construindo os canais de Amsterdã, e realmente os canais de Amsterdã começaram a ser construídos nessa época, porque nessa época Amsterdã passou a ter 200 mil habitantes, bastante para lá, e eles não tinham fluidez no trânsito, então foi quando eles começaram a construir os canais que hoje existem em Amsterdã. Quem for lá, realmente são lindos, é muito gostoso, é muito romântico, muito bonito, mas ele foi uma das pessoas que estava na construção, e de barcos, de canais, era o que ele trouxe de informação. Só que ele caiu, se afogou. E, logicamente, na terapia regressiva, o que nos interessa é o quanto esse corpo dele, o quanto que isso tudo dele consegue se manifestar. É o medo, é o coração, é o estômago, é todo o corpo dele. O fisiológico dele se manifesta vivendo a situação do momento, de se debater, de tentar lutar, de tentar respirar. Então, até que ele realmente morreu. Então a gente, na terapia regressiva, a gente leva a pessoa ao Bardot. O Bardot é o momento da morte, né? Então esse momento da morte, o que veio de informação para ele? De medo, de raiva. Lógico, você saiu de uma situação de controle. Então o que esse momento trouxe para ele? E aí nesse momento do Bardot, que ele vivencia a morte dele, que é importante, então nós entramos com a ressignificação, o ressignificar aquele momento que é a verdade dele e que possivelmente está impactando hoje no seu dia a dia. Então nós ressignificamos, isso é importante lembrar a nível consciente. Então a nível consciente ele ele participa desse processo regressivo. Nós vamos no nível consciente, ele sabendo de tudo isso, mas acessando esse inconsciente. Então, quando ele retorna, quando nós trazemos de novo ele para essa realidade, para o ano de 2017, para o dia específico que ele está vivenciando aquilo, ele consegue enxergar de uma outra forma. Quer dizer, ele não vai mais esquecer que ele teve uma vivência naquela época, ou que ele tem essa memória dessa situação, que, de novo, pode ser uma memória realmente verdadeira dele,
Pode ser um filme, pode ser uma memória que alguém trouxe, não interessa. Interessa que essa é a verdade dele e eu tenho que respeitar, independente da minha crença. E em cima disso, quando ele saiu do processo da terapia regressiva, ele realmente estava assim, uma fisionomia leve, gostosa, feliz, né? Deixando todo o brilho da vida dele resplandecer novamente. Então, é muito bom a gente poder participar desse processo e saber que é verdade, que existe, que isso não é um mito na vida das pessoas. Então, hoje, logicamente, eu sempre falo assim que os milagres são tantos na nossa vida, Deus permite tantos milagres o tempo todo, e esse milagre de ter a vida dele de novo é uma coisa muito boa. Bom, só para vocês saberem, depois ele foi à praia e ele conseguiu entrar no mar. Num dos dias, na sequência que ele veio para o atendimento, deu um temporal aqui em São José dos Campos, chovia muito, o céu escureceu, chovia muito, e eu vi que ele ficou extremamente confortável, e eu falei assim, essa chuva agora tá te dando medo, tá te dando paiura, tá fazendo mal? Ele falou, não, eu estou super tranquilo, que chuva gostosa, isso relaxa. Ele falou, Cris, eu não sabia o que era uma chuva relaxante. Então, isso que eu queria compartilhar com vocês hoje, gente. Tantas crenças limitantes, tantos traumas, tantos medos que muitas vezes a gente vai carregando e que podem ser tratados. E que existe essa sua cura, porque na verdade tudo está dentro de nós. As nossas curas, os nossos medos, as nossas infinitas possibilidades. Só que muitas vezes nós precisamos de alguém para acessar. Eu sempre falo que Deus é tão bom, Ele é tão perfeito, que Ele não permite que nós sejamos totalmente independentes. A independência é muito relativa. Nós precisamos um do outro. Por isso que nascemos sozinhos, partiremos sozinhos. Mas a nossa caminhada aqui na Terra é de dar as mãos, é de se abraçar, é de buscar realmente que a gente possa ter a felicidade, ter o nosso paraíso aqui, enquanto estamos vivendo essa nossa vida. Então, muito obrigado pelo carinho. Eu vou responder depois as perguntas de vocês, porque nem tudo eu consigo aqui enxergar, né? Acessar e responder ao mesmo tempo, para que o vídeo não fique tão longo. Grande beijo no coração, um excelente feriado e que a gente possa sempre buscar o melhor de dentro de nós em função do outro. Ótimo feriado e semana que vem estamos aí falando de um outro case, uma outra novidade. Beijo no coração.